Bem-vindos a mais um Urbicast. A gente está hoje com um convidado que, para mim, faltam palavras. Eu tô bem emocionada. Espero que vocês curtam o papo. Quero convidar vocês para seguirem a gente no Instagram, @urb.cast, no YouTube, Urbicast. Beleza? Davizinho, seja muito bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Bem-vindo, cara. Uma honra Bem-vindo. estar aqui, obrigado pelo convite. E aí, cara, fala pra gente, conta um pouquinho da tua história. Lá no início, pequenininho, tua mãe Denise tá aqui pra desmentir qualquer mentira. Então conta pra gente um pouquinho de como você começou. Cara, vamos lá. Na verdade, eu desde que me entendo por gente, desde pequenininho, sempre fui um cara muito aventureiro, sabe? De superar os meus limites e tal. E a minha mãe, ela sempre comprou muito mais ideias. Então, tipo, eu lembro que, sei lá, eu tinha o sonho de, vamos supor, saltar de paraquedas. Que eu ainda tenho esse sonho. E, pô, inclusive, se alguém... Cara, foi responsável por algum salto de paraquedas, queda livre, tamo junto, só me procurar, @Davizinho Radical no Instagram. Vambora. É leve, né, Davizinho? É um isso. sonho leve, eu quero saltar de paraquedas. Tipo, e aí minha mãe sempre me apoiava nessas Legal. coisas grandes ou pequenas, né? E aí surgiu o surf, assim, na minha vida, que ela sempre me contava umas histórias dela, que ela surfava de bodyboard. Que legal! Então tava em casa. Tava em casa, já no sangue. Com certeza. Quando ela era mais nova. E aí, cara, eu escutando essas histórias, minha mãe sempre foi uma referência muito grande pra mim, né? Eu ouvindo, falava, cara, pô, quero surfar também. E aí minha mãe, pô, beleza, vamos sim. Tal. Aí passou um tempo. Chegou no meu aniversário. De quantos anos? De 9 anos, se eu não me engano. 8? 8 anos. Nossa, 8 anos, eu tava novo demais. Tava novinho. E aí, eu pedi uma prancha de bodyboard pra minha mãe de aniversário. Aí, como a gente, né, é meio Howley, era na época, ela comprou, tipo, uma bodyboard assim, só, sabe, aquelas de criança mesmo. Isopor. Isso. De isopor. Pra aprender mesmo a brincar. E aí, pô, fiquei super feliz com o presente. E eu lembro que eu fui surfar na Praia da Reserva, né, uma vez, cara. E aí, assim, eu fui brincando com a minha mãe, tava eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã. A família inteira, na praia de férias. E aí eu brincando lá na beirinha com a minha mãe e tal, me divertindo. Aí eu lembro que teve uma hora que eu fiquei cansado, saí da água assim, fiquei sentado na areia olhando o mar. E eu lembro que veio um surfista, com uma prancha de surf mesmo, assim do meu lado, e falou, aí, cara, tu quer surfar nessa prancha? Assim. Nada? Do nada, eu não conhecia o cara e tal. Aí eu olhei assim pra ele e falei, pô, cara, vambora, com certeza. Tô afim. Eles já tinham falado com meus pais, na verdade, comunicado tudo, e veio falar comigo. E aí eu lembro que eu surfei com ele e no final de tudo, quando eu tava indo embora, ele me deu a prancha e de lá eu comecei no surf. Davizinho, assim, e esse foi seu primeiro contato levado pela família, tipo assim, cara, vambora, quer cair no mar, vambora. Não teve nenhum tipo, receio, nada. A galera de imediato já falou, cara, só vai. Cara, a galera, no caso, minha mãe e no máximo a minha irmã. Só vai. Porque a minha família sempre, o resto, né, sempre foi muito tipo, não sei, sabe? Muito retraído, muito, não vou fazer. E assim, não sei se vocês acreditam em Deus e tal, mas assim, desde quando eu tava na barriga da minha mãe, eu sou um cara que eu sou muito próximo de Deus, creio muito nele. Assim, eu já tinha promessas de que eu seria uma pessoa que seria conhecida mundialmente, desde que eu tava na barriga dela. De que eu ia levar uma palavra de incentivo, de ânimo pro mundo, a palavra dele pro mundo. E assim, hoje é o que acontece, né, cara? Pô, pode ver que tudo isso tá se cumprindo e creio que não chegou nem no início. E, cara, tipo, muitas pessoas da minha família, desde que eu tava na barriga dela, foi muita divisão, sabe? Por exemplo, tinham pessoas que apoiavam minha mãe me ter, mas tinha pessoas que falavam pra minha mãe, sabe? Entendeu? Claro, tipo, poxa, pensa direito e tudo mais. Só que de uma maneira extremamente mais fria. Por exemplo, o meu avô mesmo, até por parte de pai, não apoiou no início, né? Um médico. Cara, minha mãe me conta a história de quando ela descobriu que eu viria deficiente. Chegou um médico. Inclusive, cara, se você estiver assistindo esse podcast, eu quero muito te encontrar pra gente bater um papo e você ver a obra de Deus e essa maravilha que aconteceu, né? E pra provar também, cara, que nada é impossível pra ninguém, sabe? É isso, Davizinho. Veio um médico, chegou assim pra minha mãe, com um livro, com um monte de criança com o cérebro aberto, o coração aberto e tal, que eu tinha alguma coisa dessa, com o coração aberto. E aí ele abriu o livro assim pra minha mãe, mostrou, falou, ó, a partir de agora sua vida acabou, seu filho pode nascer, pode morrer, pode durar 5 dias, uma semana,
Se eu fosse você, eu não teria, eu abortava e tal. A gente dá os papéis. E assim, um choque muito grande, né? E desse jeito. Dessa e desse maneira. jeito. Dessa maneira. Davizinho. E aí foi uma luta grande pra minha mãe, mas ela se apoiou em todas as promessas que Deus tinha. Cara, teve muita fé, ela sempre foi muito guerreira. Minha mãe, assim, E Denise, eu amo muito ela de verdade. Que coisa linda, Denise. Vai chorar daqui a pouco. Meu Deus, que E lindo. é isso. E aí vocês acreditaram no que vocês tinham em promessas feitas ali no ventre, né, cara? Que loucura, Davizinho. E a gente estava conversando sobre essa sua missão, que eu acho que ela ultrapassa até os esportes. Você é uma pessoa que a gente conversa 5 minutos e vê uma luz absurda. Então, o contato com o surf ali na praia e esse incentivo da sua mãe, a força da sua irmã, você falou assim, cara, eu me apaixonei por isso? O surf te conquistou nessa caída, seja de bodyboard ou nesse primeiro surf de prancha comum? Cara, exatamente, assim, eu acho que desde a primeira vez que minha mãe me contou a história, assim, do surf, eu me apaixonei direto. De ouvir ela falar? De ouvir ela falar. Porque eu sempre gostei de água, né, na verdade. Eu desde pequenininho fazia tratamento e tal, muito com água. E assim, eu sempre me sentia muito à vontade. Eu lembro que teve uma vez, eu usava boia ainda, que aí já é a história de como eu comecei a nadar. E, cara, eu era bebê mesmo, devia ter uns 4, 5 anos. 3 anos? Vai Caraca! daí. Eu usava boia ainda. E aí eu lembro que eu tava num dia, inclusive na casa hoje onde eu moro, né? Com a minha família e tal. E, pô, beleza, curtindo lá de boinha e tal, passou o dia. Aí eu vi de noite uma rã pulando na piscina e nadando. Aí tanto que eu chamei minha tia, ela tirou a rã com o negócio e tal. Aí eu fiquei observando a rã e falei, cara, amanhã eu vou nadar igual essa rã. Por que ela consegue nadar e eu tenho que usar aquele negócio que me incomoda? Aí eu acordei mais cedo que todo mundo, não avisei nada pra ninguém e pulei na piscina. E eu comecei a nadar. Só foi. Só foi. Você falou, cara, eu vou fazer isso. Sim. E fez. E fiz, deu certo, graças a Deus. Deu certo. São várias emoções, né, Denise? Davizinho, e aí você falou, cara, eu consigo nadar. Sim. Beleza, eu me propus a nadar e consigo nadar sem os recursos que estão colocando pra mim. Exato. E aí, uma liberdade já conquistada, mais Sim. uma liberdade conquistada. Aí começou essa coisa toda, sabe, de esporte. Aí depois veio o skate, sabe, eu sempre gostei, porque eu via muito televisão também quando eu era pequeno. Sim. E eu sempre fui uma pessoa, principalmente quando eu era criança, muito influenciada pelos desenhos, por tudo que eu assistia. Sim. E, cara, eu via os caras, pô, eu via um filme que era Caçadores de Emoções, acho que uma coisa assim. Amo esse filme. Era muito maneiro Amo dos esse caras filme. pegando as ondas gigantes e tal. Sim. Cara, eu quero surfar, eu quero viver isso, sabe? Porque às vezes eu penso assim, isso desde muito bebê, sei lá, jardim de infância. Eu lembro que eu tinha essa consciência já. Pô, eu tenho uma vida, sabe? Eu tenho, pô, uma chance aqui, sabe? Que eu tô vivendo nesse mundo, nesse corpo, sabe? Então, cara, eu tenho que aproveitar ao máximo. Sim. Entendeu? Por mais que, beleza, tá, maneiro, deficiente, legal. E daí? O que isso diz sobre alguma coisa? Eu só sou diferente, da mesma maneira que existem pessoas mais magrinhas, existem pessoas mais gordinhas, entendeu? É só um corpo diferente, mas não impede de fazer nada. A alma, né, Davizinho? Exatamente. A alma tá ali, né? Cada um com a sua alma. E a alma transcende qualquer coisa. A gente fala, quando a gente fala de espírito, quando a gente fala de alma, a gente fala de luz, a gente não tem limitação. Eu acho que você é um puta exemplo disso, assim. É sensacional isso, cara. Amém. E aí você foi lá, skate. Como é que foi seu contato? Vamos aos esportes. Vamos ao seu leque de esportes agora. Cara, o skate é da mesma maneira, né? Como eu disse. Eu sempre gostei de ver, assim, na TV e tal. Tanto que eu, desde pequenininho, já assistia o Gabriel Medina, o Pedro Barros. Esses eram seus ídolos ali. Exatamente. Inclusive, tem Testemunho também, outra obra de Deus maravilhosa pra contar sobre isso, né? E assim, beleza. O skate, na verdade, ele surgiu, além de eu assistir, né? Porque antes eu andava no chão. Hoje, eu ando, eu tenho total mobilidade sem cadeira de rodas. Mas eu uso a cadeira porque é bem mais confortável. Se eu não vou ficar me sujando no chão, Sim. sabe? Eu também não gosto muito de usar prótese. Então, a cadeira pra mim é perfeita. Sim. Mas antes de eu ter cadeira de rodas, qualquer coisa, a gente tava fazendo muitas experiências de como eu ia me locomover. Sim. E aí, pô, minha mãe viu vendo esse negócio de skate, vou comprar um skate pra ele. Aí minha tia comprou, cara, num mercadão de Madureira, um skatezinho de plástico. De criança mesmo. Tô ligada. E aí, aqueles verde-limão, laranja, fosforescente. o meu era vermelho. Era vermelho com as Conheço. rodinhas pretas. Tô ligada. O truck era um arame. É
É bem... Eu tô ligada. Bem criança e bem... Tá, tô ligada. Sim. Ah, E aí ela comprou esse skate achando que eu ia, né? Ficar ali naquela... Brincando, aquele lenga-lenga. Cara, eu sei que ela comprou um skate e já tava querendo descer rampa, mandar óleo, esses negócios todos. Posso imaginar. Não. E aí vocês tinham pista de skate próximo, algum lugar onde você podia colocar isso em prática? Cara, só em Madureira, no parque. No parque. De Madureira, que morava por lá. Só que eu vivia na casa da minha tia, que é no Valqueire. Lá no Valqueire não tinha pista nenhuma. Sim. Entendeu? Só uma lá na praça, só que era muito hard pra mim no início. A gente tem uma que é legado ali, né? De 1979, lá pra aqueles lados, não sei se é na Praça Seca ou por lá, que é uma das primeiras pistas de skate do movimento, um Ralphzinho. E que tem um projeto pra revitalizar ali, mas... enfim, envolve um monte de coisa. Mas também não era viável também pra você ali, porque tá meio abandonado, né? E outra parada era também meio difícil pra mim, eu tava no início. Eu comecei, cara, tipo, no estacionamento do apartamento da minha tia. Entendeu? Andar de skate. Minha mãe trabalhava também numa cantina, numa faculdade, acho que era faculdade. E aí eu ficava por lá também, brincando. Aí a gente começou a ver que aquele skate não tava já... Não atendia. Não ia durar muito tempo. Sim. E aí minha mãe conseguiu, cara, de todas as maneiras, tentando ao máximo, ela conseguiu comprar um skate street pra mim usado. Cara, aquilo ali foi um dos maiores presentes que eu já ganhei da minha mãe, sabe? Mais significativos, assim. Que legal. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a andar de skate no Parque de Madureira. Com aquele streetzinho, né? Aí, tanto que a gente chegou no tio Breno, que hoje, cara, ficou marcado na minha história. Ele foi meu primeiro professor de skate. Aí a gente chegou, queria dar aula pra ele de skate e tal. Ele ficou um pouquinho receoso. Isso que eu ia perguntar. Tipo, a galera, quando você chegou no Ralph ali, quando a galera, tipo, como é que foi? Tinha gente, as pessoas olhavam e falavam, ele não vai andar, né? Alguém olhou e falou, você sentia esse tipo de resenha? A galera ficou, que maneiro e tal. Cara, o público do skate, assim, incentiva muito, que legal. sabe? Então a galera que via achava o máximo, super... E ele achou o máximo também? Ele achou o máximo também. Óbvio, né? Ele como profissional ficou com medo. Sim. Eu entendo completamente. Nunca tinha trabalhado com ninguém deficiente assim no skate. Mas, cara, em poucas aulas já tava andando o Parque de Madureira inteiro. E eu lembro que o meu pai, assim, minha família é equilibrada a certo ponto, que minha mãe é extremamente aventureira, tipo, vambora. Já percebi. Sanguínea mesmo. E meu pai, ele é todo medroso, cagão. Entendeu? Ele não vai assistir, né? Ele não vai à competição. Tá. Sim. Só que aí, eu tava andando no Parque de Madureira, direto já, fazendo umas aulas. E aí minha mãe que me levava. Aí um dia, Luiz, vamos comigo, tal, não sei o quê. Beleza, meu pai foi. Cara, tinha mais de 50 cabeças na pista voando. Skatista, sabe como é que é? Sei como é que é. E eu lá no meio, sai, pequenininho, 10 anos de idade. Vou descer, dá licença. Exato. E seu pai, o que ele achou? Meu pai queria pular na pista. Tira ele daí. E literalmente, queria pular realmente a pista pra me pegar lá. Só que ele viu que tava tudo tranquilo. Que tava tudo bem, que você dominava aquilo ali também. Sim. Cara, Davizinho, que demais, velho. Sobre esse testemunho que você falou que você queria dar anteriormente. Sim, do Gabriel. Barros. Então, eu conto assim essas histórias dos esportes separados, porque aconteceu tudo ao mesmo tempo, basicamente ali, né? E você tá com 17 anos, é isso? 18? Vai 17, fazer 18? Faço 18... 10 de agosto então desse ano. Curtíssimo espaço de tempo, né? Exatamente. Mas então, conta. muitas coisas eu nem entendia direito, sabe? Só acontecia naturalmente. Eu costumo dizer, assim, até vou puxar um pouquinho de Bíblia agora. Cara, se a gente for parar pra perceber lá em Gênesis, antes do homem pecar, quando ele estava em Deus, né? Que é uma posição. Onde quer que Adão plantasse, onde quer que o homem plantasse, frutificava. Porque Sim. ele estava em Deus. Mas depois que ele se viu nu, que era, na verdade, uma condição de pecado, sabe? Que eles desagradaram a Deus, uma das declarações que Deus fez pro homem é: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, isso explica pra gente que se a gente estiver longe de Deus, ou seja, se a gente estiver fazendo as coisas por nossa própria força, nosso próprio entendimento, da maneira que a gente acha melhor, o que vai definir o nosso sucesso é quanto a gente rala. Mas se a gente estiver fazendo o que Deus chamou a gente pra fazer, as coisas, as oportunidades acontecem naturalmente. É isso. Entendeu? E na minha vida foi muito assim. Elas estão prometidas, né? Elas te encontram, na verdade. Exato. E porque aí, você tá em Deus, sim. Essa questão toda do skate aconteceu enquanto eu tava... Já tinha ganhado a prancha de surf do cara, do Alex Souto, que é meu amigo. Já tava fazendo skate nesse meio tempo. E eu tava procurando uma escolinha de surf.
Entendeu? Tá. E aí, eu já tinha achado a escolinha, ia ser meu Sim. primeiro dia de aula na escolinha, só que, não, quero andar de skate no Parque de Madureira. Eu furei com a escolinha, Não foi pra escolinha de surf, pra... foi pra andar de skate lá em Madureira. E com o Exato. professor. Não, acho que aí o Breno não... Já o Breno não tava mais ou já tinha passado pela tua vida? Não, acho que ele ainda tava me dando Ainda aula, tava só que dando não... mal. eu Mas fui não andar por precisava mim. mais, foi andar de rolê mesmo, Exato. freestyle. Exato. E aí, beleza, só que eu não sabia que tava acontecendo o campeonato de skate do STU. Foi, cara, assim, de Deus, coincidência, sabe? E aí eu cheguei lá, pô, maneiro, vi o campeonato de longe, comecei a andar de skate. Já teve uma edição na Praça do Ó, na Barra, e teve uma edição lá, não é isso? Isso, Tá, isso. você foi, aí você por coincidência tava rolando lá. Exato. E aí eu assistindo o campeonato de longe, mas tava preocupado ali em dar minha volta de skate. É, tô Beleza. rodando aqui, tô de boa. Exato. E aí veio uma repórter, assim, ela me viu andando de skate. Aí falou pra minha mãe que queria fazer uma entrevista comigo, a gente fez. Aí nessa entrevista eu lembro que ela perguntou assim, foi doideira. Cara, tô sabendo que você surfa, sua mãe já me contou e tal. Pô, legal que você anda de skate também. Quem são seus maiores ídolos? Eu falei Gabriel Medina e Pedro Barros. Pedro Barros tava competindo, Gabriel Medina tava indo pra assistir ele. Aí ela arregalou o olho assim quando eu falei Gabriel Medina e Pedro Barros. Botou você junto. Aí ela, mãe, aí fui lá falar com minha mãe, não fala nada pra ele não, mas os dois estão ali em cima, vamos arrumar dele entrar e conhecer os dois. Cara, muito Que legal! doideira. E como foi o contato com os caras? Cara, foi maravilhoso, assim, eu sem entender nada. Claro. Eu fui subindo lá no campeonato, entrando. Caraca, maneiro, outro mundo pra mim. E aí eu assisti o Pedro Barros competindo e tal, terminou, ele foi falar comigo, eu fiquei, caraca, que maneiro. Aí eu já tava como? Nas alturas, né? Ela, pô, Pedro Barros você já conheceu, tal, maneiro, conheceu o teu ídolo do skate, mas e no surf? Né? Era o Gabriel Medina, não era o Ela, então fala pra ele pessoalmente, ele tava atrás de mim, ele veio assim pra minha frente, eu falei, velho, Davizinho. sim. E ele falou o que pra você? Você lembra as palavras assim? Caraca, cara, não sei que coisa. Vai fundo? Deu Cara, alguma palavra de. Ali na hora, Nem lembro. eu não lembro, mas eu lembro que depois a gente sentou, né, pra assistir o Pedro Barros na final mesmo, que era o último dia, eu acho, do evento, junto. Aí ele tava contando comigo que a gente ia surfar junto e tal, não sei o quê. Beleza, passou isso. Aí, aí eu fui treinando surf e tal. Aí com 3 meses de surf surgiu a oportunidade, na verdade a ideia da minha mãe, no caso. Adoro Denise. Amo Denise. 3 meses de experiência. De eu ir pro Campeonato Mundial pra Califórnia. Só isso. Só isso. Com 3 meses de surf, ela falou: vamos pra Califórnia, porque lá é teu lugar. Com 3 meses, sem ter passaporte, sem ter dinheiro, sem saber falar inglês, sem nada. Vamos, Davi. Só eu peguei, a minha história assim, eu peguei carona na fé da minha mãe. Que lindo, E tudo aconteceu. gente. Que entendeu? lindo isso. E aí, ela deve ir, você quer ir pra Califórnia? Quero, então vamos. Beleza. A gente conseguiu tudo, sabe? Mas minha mãe correndo atrás. E Deus Vocês colocando... tiveram marcas ali com vocês do início? Tua mãe conseguiu trazer parceiro? Como que foi isso, cara? Como que Cara, mobiliza uma passagem pra Califórnia assim? pessoas. Pô, agradece, Muitas cara, agradece. pessoas Pode falar certas. nome à vontade, pode falar todo mundo que vocês lembrarem, Pode. porque pode mandar Pode ver. falar? Pode. Cara, minha mãe falou com o tio César Vilares, que foi alguém super, super importante, principalmente nesse início pra mim. Cara, tio Bernardo Montenegro. Cara, eu chamo todo mundo de tio, né? Porque eu conheço eles desde pequenininho. Então, irado, é uma irado. forma de carinho mesmo. Sim. E, cara, pô, empresas de parceiras, depois veio a Oi também junto comigo, sabe? E, enfim, Deus foi colocando as pessoas certas. Certas pra sabe? poder mexer o seu sonho. Na hora né? certa. Segue E eu com o lembro sonho. que, na época, eu não sei se hoje ainda continua dessa maneira, mas o tio César, ele era assessor do Gabriel, né? Aí ele tinha conseguido umas paradas pra gente, só que ele falou assim, olha, nos 45 do segundo tempo, aí eu já tinha 6 meses de surf. Ele, olha, vocês vão pra Califórnia, show, legal, só que tem uma condição. Vocês vão antes assistir o campeonato do Gabriel em Trestles. Aí eu, pô, que condição. Que missão difícil! Nossa. Que missão difícil! Vocês foram pra Trestles na Austrália, certo? Não, na é Califórnia Califórnia também. Caraca, Só que velho. era um pouquinho assim mais distante de onde era o meu campeonato, só que ótimo. Você já tinha andado de avião? Já tinha passado por essa experiência? Não, só de avião no Brasil. Só pra ir interno pros, aqui. pros tratamentos e tal. Sim, E aí, cara, beleza, fui minha primeira viagem internacional. pra surfar. E até então tava viajando pra tratamento e aí você teve essa também experiência de viajar pra surfar. Sim. Uau. Não, Uau. nem te conto. Os técnicos, os treinadores,
ainda não era minha equipe, era a equipe do Brasil. Então a gente foi antes pra Trestles, levou prancha tudo, só que não tinha treinador. Minha mãe, nem ninguém da minha família, sabia falar inglês, então foi Google Tradutor a viagem inteira. Obrigada, Google Tradutor. Exatamente. E, cara, minha mãe não sabia dirigir carro automático. E outro testemunho que eu tenho pra contar. A gente chegou lá, um suor pra gente chegar até o hotel. Chegamos. Beleza. Aí no dia pra gente ir pro campeonato lá do WSL, como é que a gente vai? Não sabia nem onde é que era. Aí, cara, o que a gente faz? Pega ônibus, não sei pegar ônibus, não tinha lugar do carro. Do nada, mais uma vez, Deus colocando as pessoas certas. Sempre. Cara, a gente encontrou uma família de brasileiros que já me acompanhava no Instagram, já me conhecia. Tio Pablo, meu parceiro também. E aí... Vai pra onde, Davizinho? Tal. Aí eles sabiam falar inglês, estavam morando por lá. Não, a gente ajudaram a gente a alugar o carro, ensinaram minha mãe a dirigir carro automático. Que demais, velho. E São foi anjos, maravilhoso. né? É, isso aí. Sim. Cara, que demais. Aí tu assistiu lá e se preparou pro teu. Aí fui me preparando, assistindo com eles no final. Inclusive, até eu e a família do Gabriel. O Gabriel não pôde ir, que ele tinha ido pra Las Vegas, eu acho. A gente foi pra Disney, da Califórnia. Ah, não, sério, que Sério. demais, velho. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu, tia Charlão, tia Simone, a Sofia, a que galera toda. legal. Minha família inteira também. Caraca, e tu fez uma viagem, um pit stop com o Gabriel Medina na Disney e depois seguiu. Mas quando você chegou a surfar em Trestles, não? Você chegou a experimentar a onda de lá? Cheguei e aí se cumpriu o que o Gabriel falou. Eu surfei uma onda junto com ele. Demais, demais, demais. E aí foi teu primeiro título? Como é que foi o Mundial? E aí foi esse meu primeiro campeonato. Na verdade. Tu foi lá surfar. Só que a gente chegou lá em La Jolla, beleza, no Isa e tal. Minha mãe foi se inscrever, não podia criança. Aí eu tinha 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade e 6 meses de experiência. Não, mas aí a gente coloca ele numa clínica e tal. Aí minha mãe, ótima brasileira, desenrolada, no tradutor. Aí até a gente arrumou alguém do campeonato. Outra pessoa de Deus, tia Miley, tamo junto. Cara, que ela é havaiana, na verdade, só que ela fala, cara, muitas línguas, até japonês. Que irado! Ela é brava demais. Poliglota total. Uhum. Aí ela trabalha no evento. E aí ela conseguiu desenrolar em português com a minha mãe, me colocaram no campeonato. Mas minha mãe falava, não, mas a gente já comentou já com as emissoras, vão fazer matéria do Davi e tal. Aí conseguiram me colocar. Fui a primeira criança a participar, tava ganhando todas as baterias em primeiro lugar, todas. Então você fez o seu primeiro campeonato com 10 anos, sendo a primeira... você tava com 10. Benza a Deus. Aí fez todas as baterias. Todas em primeiro, 6 meses de surf só. 6 meses de surf. Com gente que tinha Você já tava com o quê? anos. Uma 6.0? Qual era a tua prancha? Acho que era 5.10. Eu gostava muito de 5.10 na época. Bem foguetinho, bem... Só que eu era menorzinho, então Sim. a prancha ainda era grande pra mim, sabe? Sim. Mas eu ia lá do meu jeitinho, radical. E aí, final do campeonato, na final, cara, eu em primeiro, liderando, a galera comentando, se amarrando. Eu nunca tinha passado por isso. Me passa um leão marinho gigante debaixo da minha prancha. E aí eu fiquei cheio de medo, vendo o bichão lá, óbvio, 10 vezes maior do que eu. Eu já sou pequeno agora, imagina com 10 anos. E aí ele botou a cabeça assim do lado pra fora e aí deu aquela respirada. Eita! Cara. E eu falei, quero sair da água, quero sair da água. Não volta, alguém me tira. Só... Não. E aí? E aí, eu tava saindo da água, eu tava em primeiro, fui caindo, caí pra último. Sim. Aí quando eu tava indo sair, veio um brasileiro, bêbado, com uma placa na mão, um copo de cerveja na outra. Volta lá, não sei o que, entrou na água e não podia, porque isso pode causar interferência, eu ia Claro. ser desclassificado. Só que ele, né? Tava fora de si. Aí ele volta lá, não sei o que, só que querendo ou não, é o que eu falo, não é te chamando de mula, irmão. Mas tipo assim, Deus usa até a mula pra falar. Então, cara, Deus pode usar alguém também que tá bêbado e usou. E usou. E me incentivou. Eu falei, cara, não, consigo, vou voltar. E aí eu voltei, deu tempo ali de eu voltar pra segundo lugar. Aí meu primeiro campeonato eu fiquei em segundo. Aí depois, cara, Deus foi abrindo as portas. Você voltou do Brasil tendo participado como primeira, né, criança. Quer dizer, a sua projeção aqui no Brasil, ela foi crescendo também. Sim. Porque você foi começando a ganhar, eu imagino, muito mais notoriedade. Você já tinha uma história incrível. E aí você volta da Califórnia em segundo lugar geral, foi isso? Na tua categoria? Segundo lugar do mundo. Pô,
do mundo. Do mundo. Beleza, galera? Beijo pra todo mundo. E aí, quando você chegou, como é que foi a receptividade? Já tinha uma outra história te esperando? Uma galera te acompanhando pelo Instagram, falando, cara, a gente quer conversar. Eu vi Andréa Lopes Uhum. do teu lado. Eu vi Sim, Guaraviton ali te apoiando. Como é que foi essa trajetória depois dessa experiência? Cara, então, na verdade, eu cheguei no Brasil, até meu pai comentou que achava que havia até um político preso, que tinha um monte de gente filmando e tal. Que mas, cara, legal! foi que muito legal. maneiro. E aí, depois desses campeonatos, eu fui participando demais e ganhando. Aqui no Brasil também. No Brasil, não muitos. Não muito. Pouquíssimos, porque até então ainda tem uma falta, né, de incentivo, mas as coisas estão mudando com a A gente nova chegou a ter o gestão circuito da Petrobras, né? Que era um circuito, que era tipo um brasileiro. E depois acho que não... Até classificava pro WQS e tal, mas eu acho que depois isso se perdeu. Tinha feminino, tinha masculino. E aí... Mas aí nessas questões você vê, não tem nem adaptado. Não tem adaptado, Entendeu? pois é. Agora as coisas estão mudando devagar com a nova gestão da CB Surf. Cara, tá maravilhoso, assim. Mais inclusivo, com muito mais mais. atenção até pra acessibilidade durante os campeonatos. Agora não é 100%. É ainda óbvio. Eu preciso dos patrocinadores. Ajudam demais, demais, demais nas viagens. Que ainda assim, para adaptado, é pouco. Né? Mas assim, hoje o atleta não tira 100% de si. Porque antes todos os custos eram com a gente. Nossa, Entendeu? vocês queriam, vocês bancavam. Sim, por isso que tinham vários talentos que não eram descobertos. Entendeu? E ainda assim, as escolhas como eram feitas para a competição mundial era a dedo. Era uma coisa assim, extremamente, desculpa até a expressão, ridícula. Sim. Sabe? Não é assim que tem que ser feito as coisas. Sim, Entendeu? sim. Através de seletiva, de como está sendo feito hoje. Então, o cenário do surf está mudando. A gente tá com o surf como esporte olímpico, né? Inclusive, a E gente paralímpico. teve... Entrou E pras paralímpico. Paralimpíadas. Cara, isso eu acho que quem acompanha o surf desde o início sabe o marco. A gente teve a oportunidade de falar isso com o Burli, quando a gente falou de você também, sobre esse ganho, esse reconhecimento, Uhum. tanto pro surf quanto pro skate, né? Tipo, cara, como demorou pra isso acontecer, né? E agora a gente tá num outro patamar pra todo mundo. Então, nada mais natural do que as coisas aqui dentro do Brasil também comecem a melhorar, né? Sim. Em termos de acessibilidade, que foi uma coisa que a gente conversou com o Fabinho. Uhum. Né? Quer dizer, não Legal. adianta você ir pra praia, você vai chegar como na água. Então, tudo que quando a gente fala de surf adaptado deve ter uma estrutura muito diferenciada para que você faça as coisas acontecerem da forma mais natural possível para quem tá ali, Com né? certeza. Assim, eu acho, na verdade, que o surf, que o esporte adaptado em geral, ele deveria ser olhado de maneira diferente pelas empresas. Porque, assim, é algo que tem muito potencial, é algo extremamente emocionante, algo que também venderia bastante. E numa questão, pensando socialmente também, cara, é, assim, uma causa muito bonita. O esporte adaptado, o atleta adaptado, tem custos muito maiores do que um convencional, que é pegar a prancha, sabe? A minha categoria, por exemplo, é a mais cara dos campeonatos. Porque tem eu, mais 2 técnicos, mas dependendo também da complexidade da deficiência, cara, é responsável alguém pra estar cuidando, entendeu? Não é fácil, né, Davizinho? Não é fácil. Então requer apoio, requer incentivo, requer, cara, várias coisas. Não dá pra dona Denise vir carregando o mundo nas costas, né? Tipo, cara, é bizarro. Então eu acho muito legal quando a gente chega num patamar onde você tem apoio. E falando em apoio é tudo. A gente tem apoio aqui no Urbicast também. Nosso apoio é a Brownica. Deixou o podcast mais doce hoje. Sigam lá no Instagram, @_Brownica. Obrigada, Mônica. Mostrando aqui, viu, Mônica, como o apoio é importante. A gente tá falando sobre isso e a gente te agradece muito, muito, muito. Então, e aí depois, Davizinho, teu primeiro título. Conta pra gente, por favor, cara. Como é que foi isso? Cara, meu primeiro título, assim, foi em 2017? Logo depois das Olimpíadas aqui no Brasil. 16 ou 17? 16. As datas eu me confundo bastante. Você tava com... Tava com 16. Não, 15. Que não, isso, gente, cara? eu tô retardada de matemática. Eu tava não sei, com não, 11, meu retardada 12 não, anos, acho. 12. Isso. 12. Isso, 12 anos. E, cara, 11 pra 12, sei lá, por aí. E esse título, assim, foi uma realização muito grande. Porque era o meu objetivo, né? Até então, ser campeão mundial era uma das paradas que eu mais queria alcançar. Posso imaginar. E aí, eu lembro que eu cheguei no campeonato, no mundial, eu já havia sido campeão no Dux, eu acho? Ou não? Não. Eu tinha sido vice no Dux. Com 12 anos. Que Dux é o maior evento de surf adaptado do mundo, né? Que é, assim, até maior que o mundial.
Onde ele acontece? que é no Havaí, No aqui. Havaí. É um festival do Duque Kahanamoku, né? Que é aquela estátua clássica É. do Duque que tem ali no Havaí. É Aquilo irado. emocionante. É Sim. mais assim, uma pegada de festival do Que que uma legal. coisa competitiva. Sim. Tanto que lá no Havaí eles têm uma parada de party wave, né? Que você surfa várias pessoas numa onda. Eu acho um pouco de Festa da onda, doideira. tipo isso, literalmente. É, eu acho um pouco Desce todo mundo junto? Quantas cabeças descem, mais ou menos? Ah, mas... na onda inteira, vou chutar aí umas... Que a onda é muito grande. Uns 20. É, Num drop, todo mundo é. e reto, né? Tipo, só descer. E reta side. Sim. E tipo, que assim, às vezes você tá na onda, aí cai uma e pula a prancha e o nego vai lá sem strap também. Pois é. Aí vem outro no meio do caminho e pega a onda também. É, doideira. sobrevive quem pode. Sobrevive quem pode. Ah. Mas é Aí bem você legal. tava você tinha participado desse festival e depois rumou pro teu campeonato novamente. foi Isso, aí eu tinha sido vice nesse também. Até meu pai, quando eu voltei pro Brasil, ele falou, cara, tu tá igual o time do Vasco, tu só tá vice, só tá no cheirinho. Pô, tem que ser campeão, cara. Adorei isso, adorei. Aí eu, desculpa aí todos os vascaínos, Não, tamo velho, junto. tá em casa, cara. Ah, eu sou flamenguista, o Lucas que é tricolor. Aham. Então, você é... Eu sou ex-flamenguista, na verdade. Como isso acontece? Eu virei casaca, eu virei fluminense. Que isso, não? Não fala aí. Cara. Eu não vou conseguir. Aí, ó. Glória a Deus, me converti, tá vendo? Eu virei fluminense, mano. Tá ligado? Davizinho, eu nunca vi isso na minha vida, cara. Não, mas é porque assim, eu particularmente não acompanho tanto assim futebol. Tá. E, pô, Alguma coisa te impactou. Você a quer abrir camisa, isso? eu achei a camisa fluminense mais bonita. Eu virei fluminense. Eu acho um absurdo isso, cara. A pessoa tá lá na torcida. E aí tu tá, então não quero mais falar de futebol com você, mentira. Mas aí teu pai te zoou que você tava igual o Vasco. Tá, beijo, Alesi. Inclusive, Mas aí, eu já nadei pelo Vasco. tá. Já nadou pelo Vasco? Já nadei pelo Vasco. Com certeza, né, Barão? Tá ligado? Daquela maneira. E aí, assim, cara, eu voltei com sangue nos olhos, cara, eu vou ser campeão. Você gostou daquilo, gostou da competição, gostou do sentimento de estar ali e tal. Eu amo competir. Em tudo que eu faço na minha vida, eu sempre quero ser o melhor que eu posso ser mesmo, sabe? Tipo, não... é você contra você mesmo. É você, Exatamente. não pra provar nada pra ninguém, é você e você mesmo. Davi, vambora. Só que também, desse discurso, eu também não sou muito do time de, vai se divertir. Não, vai pra ganhar, pô. Tu não tá lá de sacanagem. Entendeu? É isso. Exatamente. Não tem essa, né? E quem fala isso, a gente sabe que tem um pouco de claro, valeu a pena, mas, pô, a gente quer ganhar, né? Sim, com certeza. E aí eu fui assim, com sangue nos olhos. Cara, eu vou treinar, eu vou, sabe, me superar. Vou ser melhor do que eu fui antes. Que, pô, se antes eu conseguir ser segundo, se eu treinar mais, eu consigo ser o primeiro. Claro. Então, eu fui com essa mentalidade. E caiu dentro de... Caí dentro dos treinos, cheguei, fui passando algumas baterias em primeiro, aí uma eu fiquei em segundo. Cara, eu acho que eu tenho muito uma parada dessa, não sei, acho que é meio doideira minha. Porque todo campeonato que eu passo todas em primeiro, no final eu fico em segundo. Mas se eu passar todas em primeiro e alguma bateria em segundo, no final eu fico em primeiro. Ah, tu acha que é uma... Eu acho que tem Tem alguma algumas coisa requisitos, aí. tem que ter. Que loucura isso. Então, se você vai primeiro, no final não é bom. Eu acho que tem um número, tipo assim, certo de primeiro lugar. Não, acho que eu tô brisando demais. Deixa eu te perguntar uma coisa de curiosidade mesmo, de leiga, no surf adaptado. Como é que é a questão de manobra? Pra você? Como é que é o esquema? Batida, rasgada, floater? Qual é o esquema? E como que é a pontuação no campeonato? Então, a pontuação, né, é igual do WSL, tipo, leva todos os parâmetros em consideração. Tá. Velocidade, fluidez, grau de risco, beleza mesmo da manobra, da onda, Sim. tamanho da onda. Completou, não completou? Sim. Só que pra mim, Davi, eu sou um cara que eu vejo muitas pessoas, vamos dizer assim, normais, não deficientes, né, fazendo. E assim, eu falo, pô, se ele faz, beleza, eu sou assim. Mas eu vou fazer igual, eu vou tentar... De algum jeito eu vou realizar Exatamente. isso. Cara, dá pra fazer. Que fala que não dá. Tipo assim, beleza, eu sou deficiente, vamos supor. Eu teria tudo pra dizer, eu não consigo andar, por exemplo. Né, porque eu fico sentado e tal, essas paradas todas. Mas quem disse que eu não consigo andar? Eu ando, eu corro, sem cadeira, normal. Por quê? Porque eu vi alguém fazendo e falei, cara, eu consigo fazer. Se eu ficar me dando desculpa de que eu não consigo, pô, cara, isso é coisa de quem não sai do lugar, sabe? E eu não nasci pra isso.
Eu nasci pra sair, eu nasci pra me mexer, eu nasci pra fazer diferente da maioria que diz que não consegue e falar pra essa maioria, olha só, você consegue, se eu consigo, você também consegue, Essa entendeu? mensagem pra quem é jovem, né, e que tá ali às vezes achando que, cara, pra quê? Cara, Davi, isso é sensacional. Você Exatamente. consegue, depende de você, depende da sua forma. O Fabinho falou sobre isso muito também. Ele disse que em alguns momentos ele questionou a religião, no caso Uhum. dele, do acidente dele e tudo mais, mas que em momento nenhum ele falou: então, beleza. Então é isso. Então eu tenho essa missão. Então essa missão eu vou carregar comigo e vou fazer valer a pena. E quando você consegue inspirar as pessoas, não só praticantes de esporte, mas que estão numa situação em que precisam ouvir uma palavra, e fala: "Pô, moleque, 17 anos, com essa força, com essa garra, Uhum. eu vou, Com né, certeza, tipo, eu vou". com Pô, certeza. E pra mim essa questão de manobra, cara, normalíssimo. você Eu faz tudo. deitado e sentado, que mudou minha categoria por conta, posso ser bem sincero? Pode. De choro, mudou minha categoria. De choro? E que se Choro como é deles. é É mesmo? mesmo. Porque já estava varrendo todo mundo ali, falou: "Ó, tu sai daqui, É mais ou sai menos. daqui, sai Sem, daqui". sem querer parecer, tipo, muito. Ah, não, eu sou o melhor, não. Mas, tipo assim, eu, como eu falei, sempre fui um cara que eu quero me superar, eu quero ser o melhor que eu conseguir ser. E nessa pegada, depois que eu fiquei em segundo lugar 2 vezes, falei, não, não vou, Não quero não mais, quero mais, quero eu quero, primeiro. quero ganhar, entendeu? E aí eu fui treinando, fui melhorando minhas manobras, chegou num ponto de eu surfar mais ou menos a mesma coisa, tipo um anão mesmo, sabe qual é? Um surfista normal, só que pequeno. E eu comecei a fazer as mesmas manobras que ele, cara, rasgada, batida, floater, estava até treinando aéreo. Cara, que demais, que Sentado eu tava demais, quebrando muito. que E aí, demais. tipo, tava difícil pros juízes avaliarem isso. Claro, ué, É, onde se encaixa? porque a maioria, existiam pessoas também, um ou outro moleque, que tem a mesma deficiência que eu. Basicamente, surfava do mesmo jeito que eu. Aí era um pouco mais fácil de avaliar, mas 90% dos atletas surfavam deitado. E eu, mesmo sentado, já ganhei e já perdi para surfista deitado. Isso não é desculpa. Tá. E aí, assim, eles falaram que tava muito difícil eles avaliarem e tal, tava ficando injusto. Aí eles me colocaram pra surfar deitado. Só que eles me colocaram pra surfar. Isso eu já tinha sido campeão mundial. Só que eles. É. Tá? Já tinha ganhado um título mundial, é isso. Já Isso. Só, aí, só que depois do título também eu fiquei já em segundo de novo. Entendeu? Ainda assim surfando sentado. Então. Sabe como é que é, né? E aí, eles mudaram isso, só que me avisaram faltando 2 meses pro campeonato. Treinei o ano você tava inteiro. na pré, você já tava na pré ali pra entrar na competição, eles te avisaram que mudaram a categoria. Faltando 2 meses, eu treinei o ano inteiro sentado. Aí, meu pai e minha mãe ficaram sabendo primeiro, né, que eles recebem os e-mails lá. Aí, eu na época não me envolvia muito nessa parte de bastidores. Hoje, conforme tá vindo a maturidade, eu tô me Já envolvendo um pode pouco se mais. envolver mais e tudo mais, mas eles foram conversar com você, Sim, e certamente. aí teve uma reunião lá no onde eu treinava, né, junto com meus técnicos e tal. Meu shaper foi todo Eu ia mundo. te perguntar, quem é seu shaper? O Edgo Surfboards. Agradece, Sem show de brincadeira. bola. Não é porque é meu shaper, não é porque faz as pranchas pra mim, não. Mudou meu surf. Galera, vocês aí que surfam, que são amantes do esporte, cara, tu quer uma prancha feita na tua medida. Cara, uma prancha, assim, feita com os melhores materiais. Feita, pô, por um cara que é extremamente... sabe o que faz e que estuda a tua maneira de surfar e o teu objetivo no surf, pra tu ter a melhor performance que você consegue, por um preço, assim, brabo demais, Edgo Surfboards. Ele fica onde? Fica aqui no Recreio? Ele É, é do Rio, não? então, ele tem algumas lojas Tem aqui no umas lojas Rio, no Rio. Tá, entendeu? tá. Top, Mas, top. E o shaper faz toda a diferença, a gente sabe disso. com certeza. É, o shaper, ele é uma parceria pra uma vida, né? Tipo, ele acerta ou ele erra, e aí a gente já sabe que não é tão legal. E mais que o Shaper, tio Edgo é meu amigo, pô, demais. Ele é brabo Virou demais. parceiro. Com Show, certeza. show. Todo mundo que entra pra equipe, assim, vira meu amigo. Vira amigo. Sim. Não tem como, Davizinho. Mas e aí? Aí você já tinha sido campeão, descobriu 2 meses antes que você ia numa categoria que você não se preparou. E como foi isso? E aí reunião foi todo mundo, tá? Eu lembro que nesse lugar onde eu treinava, tinha até uma pista de skate. Eu tava andando de skate, tava lá eles falando. Aí depois meu pai me chamou, pô, Davi, chega aí rapidinho e tal. Aí fui. Aí eu já cansadão, andando de skate. Meu pai, pô, tu gosta de surfar, Davi? Tu é o esporte que tu mais ama? É. Pô, se tu fosse surfar, cara, de barriga pra cima, tu surfaria? Claro. De cabeça pra baixo, surfaria. E deitado, tu surfaria? Eu, pô, deitado, mais fácil ainda, né? Já surfava de bodyboard no início, claro. Ele porque nesse último campeonato tu vai ter que surfar agora deitado. Aí eu olhei assim pra ele, olhei pro pessoal, olhei pro
pro tio O Edgo. time que tava ali. Aí eu falei, tio Edgo, faz uma prancha aí pra mim se for deitado que eu vou ganhar esse campeonato. Vou ter andar de skate. Aí meu pai fala que saiu uma mochila, um peso das costas dele assim. Pô, eu posso imaginar. É, porque, pô, não importa. Era uma notícia que você podia receber de várias formas, né? Falar, Sim. pô, tá me sacaneando e tal. E aí você falou, vambora. Exatamente. Cara, não me importa a maneira que eu for surfar. Primeiro, eu amo o que eu faço. Pô, surf é o esporte que eu... Assim, eu sei que eu sou suspeita a falar, galera. Mas surf é o esporte que eu mais amo hoje, sabe? Eu gosto muito de adrenalina, de todos esses outros esportes também. Mas surf hoje tem meu coração. Cara, é uma plataforma que Deus colocou na minha vida pra glorificar o nome dele, pra Amém. falar do poder dele. Então, assim, eu sei que deitado, sentado, de cabeça pra baixo, se for da vontade de Deus que eu ganho, eu vou ganhar. Fato. Se for da vontade de Deus que isso aconteça, porque é pra ele, não é pra mim. Então eu vou, cara, com sangue nos olhos e com a posse nessa promessa. E foi isso que aconteceu. Cheguei, ele fez a prancha, cheguei no Mundial, ganhei o campeonato inteiro em primeiro lugar, de ponta a ponta. Aí na final, cara, estava em primeiro, faltando 7 segundos, eu tava saindo da água como bicampeão. O cara, que na verdade é um dos organizadores desse evento, né? É Jesse o nome dele. Desplaneta é o nome do cara. Não tô nem aí também, jamais. E aí, ele é um dos organizadores desse evento também. Ele foi uma das pessoas que mais fez força pra mudar essa categoria, Aham. né? E aí, que ele também era já a promessa do surf antes que ele teve um acidente, enfim. E aí, ele pegou uma onda, uma esquerda que foi e tal. Ele, cara, tipo, não desmerecendo nada do cara, não. Mas, pô, ele foi meio que reto e deu uma batida na junção. Tá. De borda ali, beleza. A nota de juiz... 6,5, um 7, um 8. Deram 8 pra ele, que era o que ele precisava. Pô, Ah, ele tava precisando de um 8. Tá. eu tá. saí já, cara, no Você ombro já da saiu galera. comemorando, ele precisava de um 8 pra virar, deram 8 dele. Deram 8. Aí, beleza. Aí, eu, pô, tinha certeza que eu tinha ganho o campeonato. Aquele eu ganhei. Tanto que outras delegações, cara, Havaí, Japão, sabe? Todo mundo chegou, pô, a gente sabe quem foi verdadeiro campeão, não fica triste, não sei o quê. Saí feliz, saí realizado, que eu sabia que tinha acontecido. Campeão moral, né? Exato. E aí, enfim, o cara teve o título lá, maneiro, parabéns pra ele. Aí, nesse último campeonato, cara, Deus, assim, moveu demais. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz. Pra onde? Em Califórnia também. Califórnia de novo. É Pismo Beach, o nome do lugar, que é um pouco mais afastado, assim, pouco conhecido também. Uhum. E, cara, foi uma das melhores viagens porque eu conheci mais gente nova de mais países diferentes. Eu falei mais da minha missão, falei mais de Jesus para outras pessoas, desse amor que alcançou minha vida e que mudou completamente. Cara, assim, foi a viagem mais linda, assim, a viagem que Deus pôde prover mais na minha vida, né? Tanto que eu quebrei mais um recorde mundial, porque eu fui com a seguinte mentalidade: quero ganhar? Quero. E Deus já tinha... Cara, isso é muito louco, porque quanto mais o tempo passa, né, foi passando de toda essa minha história, eu fui me aproximando mais de Deus. Na verdade, quando eu tinha 15 anos, que eu tenho testemunho que, se der tempo, eu conto, que eu escutei audivelmente a voz de Deus. Que isso, Davizinho? É doido. Minha história com Deus é maluquice. Que coisa linda, cara. Vai dar tempo sim, já deu tempo. Então, show. Então, que coisa vou linda, contar. conta. E aí, Deus, ele já tinha me dito, tipo, antes de eu ir pra essa viagem, que ele ia me dar esse campeonato, que eu ia ganhar, ia ser pra ele. Que ele falou, olha, eu vou colocar isso nas tuas mãos, eu vou te colocar nessa posição. Colocar as outras nações, né, ali na tua mão. Mas não é pra você, tipo, se gloriar, sabe? Falar, nossa, eu sou melhor. Mas é pra você usar isso pra falar, olha o meu poder, o que ele faz. E, cara, nesse campeonato é o que eu mais orei, o que eu mais falei de Jesus nas entrevistas, o que eu mais mostrei que eu tava lá por ele, menos me abalei pelas pessoas que ficavam... Porque lá é um pier. E a galera, tipo, fica lá em cima gritando, vai, falta pouco, não sei o quê. Tanto que era comentado pelos juízes, cara, que eu tava inabalável, tava ali... Não ouvia nada, tava extremamente focado. Nada. E eu quebrei mais um recorde, que foi da maior pontuação da história agora. Então, foi a primeira criança a participar, a primeira criança a ganhar e a maior pontuação da história do evento. Em todos os anos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Cara, que demais, Davizinho. Que história, velho. Que história. E aí agora, falando dos seus projetos, a gente sabe que você tá aí no meio de um especial pro canal Off. Vai rolar em breve, já numa outra especialidade, né, Davizinho? A gente tá falando de kite.
ali na gravação, antes da gente começar, você falou disso, de golfe, falou de várias outras modalidades que você também já experimentou. Quais são seus planos para esse 2023? Cara, Ainda tem um... Eita, fala você. mais planos de 2023 geral. Geral, vai com tudo. Então vamos lá, eu vou até beber uma aguinha. Bebe uma aguinha porque tem coisa pra caramba. Galera que tá acompanhando, não esqueçam de seguir no Instagram, @davizinho_radical, certo? Tá lá no Instagram. Então sigam, porque esse ano de 2023 eu digo pra vocês que promete. Ele já teve contato com algumas pessoas que estiveram com a gente aqui no Urbicast também, mas ele vai falar sobre isso. Fala, Davizinho. Vamos lá. Então, planos pra 2023, né? Se Deus quiser, vai sair essa... Posso falar? Então posso falar. Se Deus quiser, vai sair esse reality que foi gravado sobre a minha vida no canal Off. Legal, né? demais. Cara, tem muita coisa legal. Eu não vou dar os spoilers dos episódios. Mas tem coisa diferente que eu comecei a fazer. Um deles eu posso falar que é o kitesurf, né? Que eu tô treinando, tô me aprimorando nisso. O kite, pra quem não sabe, surf com aquela pipa. Isso, com aquela pipa que você veleja, na verdade, né? Tem o kite wave, né? Que você pega a onda com a pipa, que é tipo um surf automático, é maneiro. E também tem o kite tradicional, que sai de velejar. E aí, esse é um dos objetivos, aprender melhor o kite, competir kite, porque quebrei mais o recorde também no kite antes de competir. Eu sou o primeiro kitesurfista adaptado, sem ter adaptação em prancha, nada. É uma normal. Uma prancha que você pegou e ainda foi lá e fez. Tanto que essa história é louca, que a gente tava tentando adaptar coisa pra me prender e tal. E eu até tava concordando. Mas chegou na hora, esses troços estavam atrapalhando, tirei no meio d'água, peguei a prancha e comecei a velejar. Deu certo. Que loucura Então, isso, cara. É só pra ser. É só pra ser. É impressionante, é só pra ser. E aí tem, então, um reality sobre a sua vida lá no Off. Sim, outros objetivos também, falando de campeonatos de surf. Agora o surf entra para as Paralimpíadas, então esse ano eu vou dedicar mais aos treinos também. Tá. Eu quero participar das Paralimpíadas, eu estarei lá, se Deus quiser. 2026, é isso? 24, né? 26 vai ser a Copa? 28, eu acho. 28? Tá. Lá. Não sei também. Eu sei fiz que comunicação. quando tiver eu vou estar lá. Sim. Já, galera? Acompanha. Tá. Acho que vai ser Estaremos todos torcendo muito, muito, Amém. muito. Amém. Glória a Deus. Bora. E aí, vou estar treinando para isso também. Outro objetivo, participar da Liga Profissional de Surf, que esse ano, se Deus quiser, se tiver apoio, tudo certo, em nome de Jesus eu declaro que vai ter. Eu vou participar da Liga Profissional, que são várias viagens durante o ano, então vai ser Havaí, de vários outros lugares do mundo. Tem muito pacote no Urb aqui? Olha aí, de repente a gente faz um Tá embolado, tem muito pacote, Havaí, a gente pode, acho que seria legal, de repente lança um pacote Havaí pra fazer a coisa acontecer, Com mas certeza. tem Califórnia, enfim, mas você vai participar e isso é um campeonato extra, fora, é um outro desafio. Fora o Mundial. Fora o Mundial. Aí também vai ter o Mundial na Califórnia, em dezembro, sempre. É o clássico. É o clássico. Tô treinando também, né, pra Nazaré, que eu vou surfar onda gigante. Isso é sensacional. Isso aí é fantástico. Tá treinando com burle? Também, tô treinando com burle. Enfim, vamos me aprimorar mais nisso. Quero ter os equipamentos certinhos, sabe? Tudo de boa. Ter minha preparação física, mental, porque... Mental. Eu acho que sei lá, uns 80% mental. Sim. Sabe? 20% físico. E Mas tá treinando na apneia? tô treinando na apneia sempre. Tá. Não só a estática, mas aquela de fazer exercício junto com a apneia. Sim. E é um objetivo grande pra esse ano. E, cara, fora outros objetivos pessoais. Assim, Conta. eu tenho muitos projetos vindo por aí, porque eu também sou palestrante, sou pregador do evangelho também. Que lindo. Tenho o chamado de Deus pra ser pastor um dia. Então, quero lindo. levar isso Sim. pra frente. Você hoje faz parte de alguma igreja como a gente tem aqui? Você vai a alguma específica? Então, hoje eu congrego na PIB do Recreio, Primeira Tá. Igreja Batista do Recreio, com a galera do Youth, né, que é a parte jovem da igreja. Só que Deus também tá me dando outros planos, assim, pra iniciar, que também tem a ver com internet, não vou dar muito spoiler não, mas pessoal, fiquem ligados, hein? Fiquem ligados no meu Instagram aí. Que tem vem muita coisa boa. Vem coisa maravilhosa vindo por aí. Porra, Davizinho, acho que o céu não é mais o limite, nem sei dizer se tem algum limite. Eu queria te agradecer muito. Acho que a gente trouxe muitas informações incríveis. Você trouxe uma visão de
Cara, de que não tem nada que Com impeça a gente de certeza. ser nada. É o quê? Ah, é verdade. É, Tem tem um um livro. livro vindo por aí. Denise! É, essas paradas, ela que tem que me lembrar, porque é muita coisa. Conta, manda ver. Mas vamos lá. Tem também um projeto, né, que tá escrito, na verdade, o meu livro, minha biografia, contando toda a minha história. Putz, que legal. Cara, essa biografia tá maravilhosa. A gente só tá esperando alguma editora se interessar, alguma editora comprar. E aí vamos começar com essa ideia também. É verdade, também tem um jogo que tá sendo produzido Um jogo de videogame. videogame? É, Conta mais, vai. que loucura! Não sei exatamente o nome ainda, mas é de uma desenvolvedora, uma produtora lá da Califórnia, Que legal! que já fizeram um personagem sobre surf, esporte adaptado e tal. Top, E vai ser top, bem top, maneiro esse top. projeto aí também. Na verdade, o seu jogo, ele podia ser que... Eu sou do tempo do Atari, né? Aham. Na época do Atari tinha um que era Olimpíadas do Atari. Tinham todos os esportes e a gente jogava. Então pode ser que seja todos, né? Aí. Tem skate, golfe, surf, tudo, kite. Que demais! Então esse projeto é revolucionário. Adorei. Amei. Tem mais? Denise, temos mais? Tá bom, por hoje. Atingimos todas as zonas de comunicação possíveis. É isso. Cara, que demais. Eu acho que a única coisa que ficou faltando de eu falar aqui foi aquele testemunho que eu escutei a voz de Deus. Manda, né? manda. Cara, isso daí eu sempre gosto muito de falar assim em todo lugar que eu vou, porque às vezes, quando eu falo de Deus, né, principalmente eu por ser cristão, por ter aquela coisa de evangélico e tal, muita gente pensa que é aquela coisa, né, de que fere os outros, sabe? Mais agressiva, mais É. cabeça fechada, né? Só o que eu Exato. falo, só pregação. Exato, mas eu não sou assim e nem Jesus foi, na verdade. Então eu sou um seguidor de Cristo. Então eu amo, por exemplo, a minha igreja, eu amo congregar, mas a partir do momento que qualquer igreja ou qualquer pessoa fugir, sabe, da Bíblia, porque realmente a Bíblia não fere, a Bíblia não machuca, a Bíblia vem pra acolher, sabe, pra Todos. acolher as pessoas, só que, assim, mostrando realmente também a verdade de quem Jesus é, sabe, que, assim, Jesus é um Deus que quando existe arrependimento, a Bíblia diz que superabunda, super existe a graça também. Então, não tô pregando também, óbvio, graça barata, porque não é aquilo de você faz pra ser, mas se você faz é porque você já é. Então, eu não faço nada pra ser filho de Deus, mas a prova que eu sou filho de Deus e que Jesus está dentro de mim são as minhas atitudes, porque também a árvore, né, é conhecida pelo fruto. Então, não dá pra ter duas águas na mesma fonte. Sim. Então, esse testemunho, na verdade, que transformou minha vida, começou desde o ventre da minha mãe também, com esse negócio das promessas. Meu Deus. Só que eu, assim, como eu falei, eu peguei muita carona na fé da minha mãe. Essa história maravilhosa, fui eu, na verdade, sendo sustentado por algo que ela acreditava, que ela tinha fé. Só que quando eu completei 12 anos, eu comecei a entrar na adolescência e mudar um pouco, assim, a minha mentalidade, mudar de viver só pra mim, sabe? De fazer muitas coisas pra mim e de esquecer Deus. Eu, na verdade, nem gostava de igreja. Eu achava que era tudo charlatão, tudo fanfarrão, sendo sincero. E aí, tipo, eu achava o ambiente super mal. E aí, porque, óbvio, existem pessoas boas e ruins, mas enfim. Sim. E aí, eu com 12 anos comecei a viver pra mim até os 15. Só que Você Deus... se fechou ali, né? me Falou, fechei Não quero mais completamente. saber de nada. Porque eu era muito ferido também pela igreja. Porque ao invés da igreja falar, olha só, Deus não quer que você seja perfeito pra você se aproximar dele. Porque não é você que muda, mas é ele que te muda. Óbvio, mudança é importante, precisa acontecer. Mas se você tentar pela sua própria força, você não vai conseguir porque você ainda é imperfeito. Só Jesus pode te transformar. Só que a igreja não é igreja, né? Não é nada contra aquela igreja que minha mãe congregava. Mas a minha família mesmo não falava dessa maneira. E eu fui muito ferido pela igreja. Porque eu era um cara que eu queria viver pra mim. Eu, como adolescente, queria experimentar as coisas de adolescência e tal. E aí eu me fechei completamente. E até os 15 eu fui vivendo pra mim. Só que dos 2 aos 15. Só que, cara, é interessante que às vezes Deus, quando ele quer se revelar pra gente, e a gente não tá disposto a ouvir, ele às vezes tem que fazer algumas coisas, por exemplo, levar a gente pro deserto. Porque no deserto, cara, a gente não tem barulho nenhum, só dá pra ouvir a voz dele. E foi o que ele fez. Eu tava cheio de patrocínio, eu lembro, com 12 anos, só que dos 2 aos 15 eu fui perdendo tudo. E aí eu lembro que eu cheguei, tipo, aos 15 anos, super preocupado com o meu futuro. Cara, tô chegando perto, eu quero ter um carro, eu quero dirigir. Pô, eu quero ter 18 anos e dirigir e tal. Que ainda é uma meta, em nome de Jesus, vai acontecer. Vai sair, lógico. Se Deus quiser.
Pra ter minha liberdade e tal. E aí, assim, eu tava super preocupado com isso e eu lembrava, cara, minha mãe voltou a falar dessas promessas pra mim. Pô, que promessas de Deus são essas? Será que era só isso? Porque, querendo ou não, uma parte aconteceu, eu fui ter conhecido, só que ela falava, cara, isso não é nem o início, filho, Deus tem mais pra você, Deus tem mais pra você. Cara, eu quero conhecer esse mais de Deus. Por quê? Eu sempre soube que Deus existia, só que eu não achava que era da maneira que minha família dizia. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a buscar Deus da minha maneira. Eu comecei a buscar Deus orando, eu não tinha Bíblia, e vendo alguns vídeos de, graças a Deus, ele é muito fiel, não de pastores fanfarrão, mas pastores confiáveis na internet. E foi alimentando muita fé em mim. E eu lembro que teve uma oração que eu fiz pra Deus. Deus, me dá mais vontade de te conhecer e coloca as pessoas certas no meu caminho. Beleza. Isso no almoço. Cara, no dia seguinte eu fui visitar a fábrica de um dos meus patrocinadores da época, né? E o cara que tava levando a gente, que hoje também é meu amigo, ferramenta de Deus na minha vida, e estamos pensando em vários projetos juntos. E hoje, né, temos projetos aí pra até ele se tornar um dos meus patrocinadores, né? Com a galera do Jesus é Bom, que é o instituto dele. Sim. Pablo Tinoco, meu amigo, meu parceiro, tamo junto, brother. E surfista também, cara, Claro. legal. Uhum. E aí ele foi me contando o testemunho dele, de que ele era ateu, que ele zombava de todo mundo que tinha qualquer crença, que acreditava em Deus. E Deus se revelou de uma maneira sobrenatural pra ele, me contando coisa, cara. Sobrenatural, que eu achava que era mentira. E aí eu olhei assim pra ele e falei, cara, como é que eu faço pra escutar a voz de Deus? Que eu dizia que eu só ia me converter, que eu só ia... Porque eu falava, cara, se eu tomar uma decisão, vai ser o 8 ou 80. Ou eu vou de vez, ou eu não quero saber de igreja. Eu falava que só ia me converter se eu ouvisse audivelmente a voz de Deus. Porque como eu posso provar que ele existe, né? Ele falou assim, Davi, se você realmente quiser experimentar o melhor de Deus, você tem que entregar o seu melhor pra ele primeiro. Aí isso foi muito marcante pra mim. Eu voltei pra casa que eu sabia que o meu melhor era assim, eu até acreditava, mas eu não tinha fé. Que fé não é sentimento, fé é posicionamento. Quando você se posiciona no mundo físico, o mundo espiritual inteiro também se posiciona, que é uma realidade. Então, assim, quando eu tive esse posicionamento de entregar a minha vida antes de querer resposta, entregar a minha vida pra Jesus, primeiro, eu quero te conhecer, Jesus. Eu sei que você que vai mudar a minha história, eu sou imperfeito, eu gosto de viver pra mim, eu gosto de experimentar coisas do mundo, mas eu tô disposto a tentar mudar por você. Eu sei que você vai fazer isso. E eu entreguei minha vida pra Jesus quando eu cheguei em casa. Só que aí, nessa oração que eu entreguei minha vida pra ele, eu perguntei sobre o meu futuro. E eu lembro que eu escutei uma voz num sonho, só que eu escutei com meus ouvidos, tanto que eu acordei ouvindo essa voz, falando Mateus 5, versículo 5, várias vezes. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Mateus 5, 5, 5, 5, direto, repetindo. Aí eu acordei, falei, mãe, preciso ler a Bíblia em Mateus 5, versículo 5. E aí tava lá escrito, felizes os humildes, pois Deus lhe dará o que tem prometido. Naquela hora eu me apaixonei por Jesus, comecei a me aproximar dele. Hoje eu tenho chamado pastoral, hoje eu quero pregar o evangelho a todo lugar que eu vou. Porque é isso. Porque ele falou pra você isso aí, ele te prometeu e tá cumprindo, né? Exatamente. Davi, que coisa linda, cara. Que lindo, velho. Essas coisas eu acho que elas não têm uma linha reta, né? Elas acontecem no momento que elas têm que acontecer, através de várias ferramentas. Todas as pessoas que passaram e estão na sua vida são ferramentas e a sua história tá só começando. Eu concordo com a dona Denise do início ao final. Que força na tua vida, que lindo, que lindo, que lindo. Obrigada mais uma Amém. vez, obrigada de verdade por tanta inspiração, que você siga aí seu caminho, a gente vai estar torcendo muito por você, onde a gente puder, Tamo seja junto. Nazaré, vamos esperar o livro, vamos esperar o off, o especial, enfim. Obrigada pela sua presença, Eu que pedir pra agradeço. você deixar um recado aí pra galera que acompanha a gente no Rubicast. Show de bola. Galera, muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. Até eu tô meio emocionado, um pouquinho sem palavras. E é isso, gente. Eu quero dizer pra vocês nunca desacreditarem das promessas que Deus tem pra você. Não é aquele papinho não de acredite nos seus sonhos, não. Mas porque aqui isso todo mundo, qualquer um pode falar. O que eu quero dizer pra vocês hoje é que, cara, vocês são quem Jesus fala que vocês são quem ele diz que vocês são, não são as pessoas, porque a gente vive num mundo imperfeito, de pessoas imperfeitas. Mas quando a gente se dispõe a fazer o que ele quer para nossas vidas, acontece isso que acontece na minha vida, naturalmente. É isso. Lindo, lindo. Ai, obrigada, Davizinho. Valeu. Obrigada a todo mundo que assistiu. Até o próximo Rubicast. Sigam no Instagram, @DavizinhoRadical,
porque é radical em tudo. Obrigada, Denise. Obrigada, Lucas, Ju. E até o próximo Rubicast.